Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leandro. Vamos lá para mais uma videoaula. E hoje falando sobre biodiversidade, né? Biodiversidade que abrange todos os seres vivos de uma região, né? Animais, vegetais, bactérias, fungos, protozoários, todos os seres vivos de uma região é a biodiversidade. E a biodiversidade está distribuída em todo o nosso território. Alguns lugares com maior biodiversidade, com o aumento de água, quanto mais água o local tiver, maior biodiversidade tem naquela região. Quanto menor água tiver naquela região, menor biodiversidade. Correto? Por isso que nas florestas tropicais a biodiversidade é maior. Tá? Os seres vivos não estão distribuídos de maneira uniforme, né? Cerca de 200 países espalhados em diferentes continentes. Apenas 17 reúne aproximadamente 70% das espécies, que é isso que eu falei para vocês. Quanto maior umidade, floresta, maior biodiversidade que em outros lugares. A diversidade de seres vivos, né? A biodiversidade ou diversidade biológica refere-se na variedade da vida em todos os seus níveis de organização, tá? Começando sempre pela espécie, correto? A espécie, cada espécie trata-se de uma diversidade da região ali. O ponto-chave é a espécie, tá? Ecossistema e últimas instâncias a própria Terra. Existem, entretanto, locais onde a biodiversidade é exuberante, né? No caso das florestas tropicais aqui, temos no Brasil exemplo a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Eu também tenho as chamadas espécies endêmicas. O que são as espécies endêmicas? Que é daquela região. Só vai encontrar naquela região. Correto? Em outras regiões você não encontra. Endêmicas do local. Alterações na biodiversidade podem ocorrer desde o mínimo ou profundas mudanças no ecossistema, né? Desmatamentos, equilíbrio ambiental, criação de gado, de animais. Tudo isso pode diminuir ou alterar a biodiversidade de uma região. Organizando a diversidade da vida. Tá? Tudo começou por esse cara aqui, ó. Linneu. Ele que deu o ponto-chave da organização dos seres vivos. Tá? A partir de Linneu, ele montou o sistema de organização. Tá? E esse sistema de organização começa do ponto base, que é a espécie. Tá? Ele fez um sistema de classificação onde que deixou o ponto base a espécie. E uma espécie, como que é caracterizada uma espécie? A espécie é quando um ser vivo tem a capacidade de reproduzir um indivíduo fértil. Toda vez que um ser vivo tem a capacidade de reproduzir um indivíduo fértil, é considerado uma espécie. Por exemplo, o leão. O leão, quando tem lá seu período fértil, reproduz e nasce os seus filhotes. Os filhotes também serão férteis. Então, o leão é uma espécie de ser vivo. O que não é uma espécie, por exemplo, o burro e a mula, eles não são considerados espécie. Por quê? Eles não conseguem se reproduzir, eles não são férteis. Eles são produzidos de duas espécies diferentes, tanto do jumento com a égua ou do cavalo com a jumenta. Então, esses dois são espécies diferentes. Então, quando nasce o burro ou a mula. E eles são inférteis, não conseguem se reproduzir. Então, são considerados híbridos. Então, quando você vê uma mula ou um burro, eles são chamados de híbridos. Não é uma espécie. E como que foi feita a classificação de Linneu? Ele montou esse sistema aqui, ó. Tá? Então, eu tenho lá, exemplo da classificação do sabiá de laranjeira. Turdus rufiventris. Tá? Então, aqui eu tenho várias espécies de seres vivos. Tá? Tudo faz parte do reino animal. Então, o primeiro sistema é reino. Reino animal pode entrar qualquer tipo de seres vivos que sejam animais. Tá? Aqui ele colocou caracol, peixe, abelha, lagarto, tartarugas, tá? Água-viva, sabiá, minhoca, arara azul, todos esses são animais. Quando ele diminuiu, colocou no
Filocordata. O que é filocordata? É aqueles que têm coluna vertebral. Já diminuiu. O caracol não tem coluna vertebral, a abelha não tem coluna vertebral, a água-viva não tem coluna vertebral. Já saiu fora. Aí depois ele colocou na classe aves. Então já tira um monte de ser, ó. Já saiu o lagarto, tartaruga, o peixe, o cão, o sapo. Todos esses não são aves. Depois das classes das aves, ele diminuiu para a ordem. Ordem passariformes. É só os que são passariformes. Então já saiu quem? A arara, o pinguim. Ficando somente os outros. Dos passariformes, né? Família Turdidae. Quer dizer, é somente um tipo de grupo de pássaros. E aí já diminuiu, ó. Note que aqui eu tenho nosso sabiazinho aqui, ó, saiu fora. Por último, gênero Turdus. Notem que só ficou 3. Aqui, ó. Esse aqui já saiu fora. E por último, Turdus rufiventrius, né? Só ficou um. Chegou na espécie. Então a espécie, ela é sempre escrita binominal. O que é binominal, professor? Com 2 nomes, o gênero e a espécie. O gênero pode ter mais indivíduos. A espécie é só um. Então, espécie Rufiventrius, o Rufiventris só tem um. Agora, gênero Turdus tem 3. Tá? Pode ter vários, mas a espécie só tem um. Então, sempre a escrita é binominal. O gênero e a espécie. Notem que ela está meio deitadinha, porque é itálico. Quando você escreve, digita no computador, tem que ter em itálico. Quando você escreve à mão, você tem que sublinhar o nome. Passa um risquinho embaixo do nome, para diferenciá-lo. Olha lá, nomenclatura, né? Que eu falei para vocês, ó. Tem que ter itálico ou sublinhado. A primeira letra sempre maiúscula, ó. O nome aqui, ó, o gênero e a espécie. A primeira letra sempre maiúscula. Turdus é o gênero, maiúsculo, né? Rufiventrius, minúsculo, todo minúsculo, mas sempre também em itálico, beleza? O diagrama é a relação parentesco entre os seres vivos, né? É chamado de sistemática, estudo parentesco, a evolução dos seres vivos. E nisso, esse parentesco entre os seres vivos são chamados de cladogramas. Aqui, ó, um cladograma, beleza? Eu tenho aqui, há milhares de anos atrás, eu tinha uma espécie. Essa espécie A, né, deu origem a vários outros grupos. Tá? Para uma espécie B aqui, ó. Essa espécie B se dividiu em 2 grupos, que é a espécie C, e essa espécie C dividiu em 2 grupos, tá? Olha o Homo sapiens aqui, ó. Quer dizer que ele tinha um parentesco antigo, né? Que eu chamo de raiz, que é lá onde começou. Desse parentesco teve a evolução, né? Aí, ó. De A ele se transformou direto aqui, tá? Orangotango. Mas de A ele transformou em B, e de B em C, e C deu mais 2 novas espécies. Por isso que a gente tem graus de semelhanças com o chimpanzé. E o que pode trazer as ameaças à extinção das espécies? Tem vários motivos, tá? Desmatamento é um. Desmatamento, quando você tira a área natural de uma espécie e você vai colocar vegetação para gado, você está matando algumas espécies que é endêmica daquela região, que vive só naquela região, né? Ou alimento, ou ninhos, né? Tem exemplos aqui no Pantanal da arara azul. Os caras fizeram ninhos artificiais, porque estava desmatando e aí esses ninhos foram se perdendo. Aí, para aumentar a população, fizeram ninhos artificiais. Caça predatória, né? Contrabando, onde que eles pegam os pássaros, colocam tudo em caixinhas e vai fazer exportação clandestina. Tudo isso pode estar ameaçando a biodiversidade. Correto? Olha lá. Além disso, também a poluição, né? Esgoto, tudo isso pode
causar ameaça à biodiversidade. Beleza? Era isso. Tenham um ótimo mês. Tchau, obrigado.